pouco de nossas histórias. Nós falamos no início que a igreja, para cumprir a sua missão, precisa morrer. Sem morrer, não vai viver. A igreja precisa se desglorificar para poder glorificar a Deus. Eu tenho passado a crer nos últimos anos que a maior barreira para nós glorificarmos a Deus somos nós mesmos. Não é a perseguição, não é o mundo, não é o diabo. A maior barreira para nós glorificarmos a Deus somos nós mesmos. Porque quando nós nos esvaziamos, nós podemos agora glorificar a Deus. Nós temos aqui listado o que o Cordeiro vai receber. Ele vai receber aqui, meus irmãos, o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. 7 elementos o Cordeiro Jesus vai receber. Olhem para mim e reflitam comigo. A pergunta que nós precisamos fazer ao texto é esta. O texto diz: o Cordeiro vai receber. Quem há de entregar ao Cordeiro? E agora eu gostaria de abrir um parênteses e refletir com vocês qual é a missão da igreja. Nós vivemos uma época reducionista quando falamos sobre a missão, ou até exclusivista. Aqueles que dizem a missão da igreja é orar, então é somente orar. Orar é a nossa missão. Saiu da oração, não tem nada conosco. Outros dizem a missão da igreja é a comunhão. O negócio é só comunhão. Outros dizem é colaborar com quem está em sofrimento. Então é só ajudar o necessitado. Outros dizem é pregar o evangelho. Então é só pregar o evangelho. Mas, meus irmãos, a missão da igreja é orar. A missão da igreja é a comunhão. A missão da igreja é a santidade. A missão da igreja é ajudar o aflito e é pregar o evangelho. De uma maneira mais ampla, nós poderíamos dizer o seguinte: a missão da igreja é servir ao Senhor Jesus. Esta é a nossa missão. Com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Servir ao Cordeiro Jesus é a nossa missão. Uma das maneiras de nós servirmos a Jesus é entregando ao Cordeiro aquilo que a igreja precisa entregar. Vejam comigo, dos 7 elementos listados aqui, 2 elementos, aliás, 3 elementos, são elementos teocráticos, ou seja, elementos que apenas Deus Pai os possui, e é Ele quem vai entregar ao Cordeiro Jesus. Diz aqui que é o poder, diz aqui que é também a honra, e diz aqui que é a glória, ou seja, poder, honra e glória apenas Deus os possui e há de entregar ao Cordeiro Jesus. Mas há 4 elementos aqui, meus irmãos, que são elementos humanos. E a igreja, entregando esses elementos ao Cordeiro Jesus, também com isso cumpre a sua missão. Esses elementos são a riqueza, a sabedoria, a força e o louvor. Entregando, colocando à disposição do Senhor Jesus aquilo que Ele nos dá. Com isso nós estamos também cumprindo a nossa missão, que é servir ao Cordeiro Jesus. Amém, irmãos? Sabe aquela facilidade que você tem, que a outra pessoa não tem? Deus deu a você para você servir ao Cordeiro Jesus. Deus te deu inteligência, sabedoria, facilidade. Não foi apenas para você passar no vestibular, conseguir um bom emprego e ganhar uma promoção, mas foi para você servir ao Cordeiro Jesus. Com o nosso dinheiro, com a nossa sabedoria, diz aqui com a nossa força. A expressão força aqui, no original grego, isrim, está ligada a uma outra palavra também grega, que é energeia, de onde nós temos em português energia, que significa força física muscular. Essa força aqui, uma vez mais, não é moral, espiritual, virtual. Essa força aqui é força física. Isso significa que Deus nos deu um corpo com força física, não apenas para nós malharmos em uma academia. Deus nos deu um corpo, não apenas para jogarmos uma roupa bonita por cima dele. Deus nos deu um corpo e força física para nós suarmos a camisa servindo ao Cordeiro Jesus. É por isso que Deus nos dá força. Olhem só, meus irmãos, o que nós podemos entregar ao Cordeiro Jesus. O nosso dinheiro, Jesus, é do Senhor. Onde o Senhor quer que eu invista, que eu aplique. Olhe para o seu vizinho, para o seu parente necessitado, para um programa em sua igreja,
para aquilo que arde seu coração quando você vê a necessidade, para a visão mundial, esse desafio maravilhoso e mundial com tremendas necessidades e oportunidades. O nosso dinheiro, mas não apenas o dinheiro, a nossa sabedoria e inteligência, e não apenas isto, a nossa força física muscular. Meus irmãos, eu me lembro de um momento específico na minha vida em que eu sabia exatamente o que Deus queria de mim. E meu coração disse: não, Senhor, eu não desejo obedecer. Meus irmãos, a natureza humana, a tendência da nossa alma, o rumo livre da nossa existência, é um rumo contrário à vontade de Deus. Obedecer a Deus não é natural. Obedecer a Deus é ação do Espírito Santo, é quebrantamento de coração, é quebrantamento de vida, é mudança de rumo. Uma igreja que serve a Deus com aquilo que tem, com aquilo que é, com seus recursos, com a sua inteligência, com a sua força física, e agora por fim com louvor, algumas traduções, ações de graças, não é isto? A palavra grega é elogia, traduzida assim por ações de graças ou louvor. Não é o louvor cultico, como nós aqui presenciamos e participamos, mas é tudo aquilo que sai da nossa boca. Na verdade é este louvor, ou seja, tudo que sai da nossa boca, poderíamos aqui parafrasear, até quando ninguém está ouvindo, não é isso? Tudo que sai da nossa boca, podemos servir a Deus ou não, com tudo aquilo que nós falamos. O convite que Deus faz, o chamado de Deus para a sua igreja, é que ela seja sal da terra e luz do mundo, e sirva ao Cordeiro de Deus, porque a missão de Deus é reinar, a missão de Cristo é pagar o preço, e a missão da igreja é servir ao Cordeiro de Deus. Você pode falar comigo qual é a missão da igreja? Servir ao Cordeiro de Deus. Qual é a sua e a minha missão? É servir ao Cordeiro de Deus. Curva a sua cabeça e ore comigo. Eu gostaria de gastar 2 minutos orando com você nesse momento. Em primeiro lugar, eu gostaria de orar. E eu creio que quando o povo de Deus se junta, nós podemos fazer muitas coisas. E uma delas é orar uns pelos outros. Eu gostaria de, nesta noite, orar por você que veio a este encontro, trouxe algo em seu coração que precisa urgentemente ser resolvido com Deus, para que você possa servir mais ao Cordeiro de Deus.